Olá amigos do canal de Tudo Um Pouco, estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo, que vamos falar sobre números. O que tem a ver a resolução, que a gente conhece aí como HD, Full HD, 4K, 8K, com o tamanho físico das telas e como entender os limites desses dados, desses números, né? E como eu saberei comprar um monitor, uma TV, de acordo com a qualidade que eu desejo que ela me dê. E para isso a gente precisa entender o que significam esses números e quais são os limites físicos relacionados à resolução e tamanho das telas, tá bom? Mas antes de começar o assunto do vídeo aí, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho aí, comente, compartilhe, deixe o joinha, joinha é muito importante, mas se inscreva no canal, tá bom amigos? Inscrição é que faz o canal crescer e ele está crescendo, só com as inscrições de vocês, tá bom? Inscreveu? Beleza? Bom, vamos ao assunto do vídeo. Eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas de maneira numérica, assim, para vocês entenderem o que tem a ver qualidade de imagem com o tamanho físico das telas de TV, ou monitores, ou monitor TV, ou que seja. Por exemplo, telas com resolução igual e tamanhos diferentes. E aonde é que está a qualidade? E por que uma coisa, uma tela maior, geralmente ela parece que é pior do que uma tela menor para a mesma resolução? Então vamos entender aqui, eu vou dar os números para vocês, são números bem secos, que eles definem, no entendimento simples, como você entende essas grandezas, para que você saiba o que é qualidade e onde é que está realmente a qualidade. Se é no tamanho, na marca, na resolução, né? E toda essa parafernália de dados. Bom, vocês sabem que o comércio vende esses produtos de acordo com este padrão, tá? Seja resolução da imagem, tá? E todo o comércio é baseado nesse mercado aqui de venda de monitores e TVs, né? Principalmente TVs, a resolução. Só que eles escondem de vocês o tamanho. E por que tamanho é tão mais importante que resolução, tá? Eu vou dar para vocês aqui os números e por que o tamanho é mais importante. E além da resolução, o tamanho da tela, o tamanho físico da tela. Por que ela não pode ser maior e tem que ser menor ou vice-versa, tá? Então vamos ao seguinte, então para entender o funcionamento das telas, você tem que entender que a tela tem duas medidas, que é altura e largura, tá? E a medida que se usa malandramente no caso das telas é a diagonal das telas, ou seja, é a linha diagonal. Então, como é o número maior, eles usaram esse número maior para induzir as pessoas ao tamanho, né? Mas a medida real mesmo é essa aqui, é a altura pela largura, tá? Então esse é o tamanho certo das telas. Mas vamos aqui definir. Então o que é resolução? Resolução são os traços, as linhas, que é a linha na horizontal e a linha na vertical. Ou seja, quantas linhas na vertical e quantas linhas na horizontal. Vamos por essa resolução que eu cravei aqui para vocês, que é a que nós vamos falar, que é a Full HD. Aqui vocês estão vendo os números, 1920 por 1080. E o padrão que se usa para Full HD, como é para HD, é 720 para HD, 1080 para Full HD. Tá? Então o número que se usa para determinar a qualidade da resolução é o número à direita. Tá? E o que significa esse número? É quantas linhas nós temos aqui do topo à base e vice-versa. Tá? Então esse é os 1080 pontos, 1080p. O outro número, que é o 1920, é o ponto da esquerda
para a direita e vice-versa, tá? Então é a largura da imagem. O que diz esses números? Que aqui até aqui eu tenho 1080 pontos, tá? E daqui até aqui eu tenho 1920 pontos. Por exemplo, a respeito da tela e da resolução. Eu tenho uma área quadrada aqui. É isso que vocês têm que botar em mente. A área quadrada da tela. Quantas polegadas tem na área quadrada? Quantas polegadas tem dentro dessa tela? Por que isso? Porque o tamanho da tela foi definido em polegadas por uma questão de número só, para ficar mais fácil de entender. Mas o que importa, na verdade, na tela é os pontos por polegada quadrada. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Que vocês verem aqui, ó. Polegada é esse número aqui, ó. Tá vendo ali embaixo? 1, ó. Polegada. Então, polegada é exatamente essa medida. É cada quadradinho de uma polegada, quantos pontos tem dentro desse quadradinho. Por exemplo, essa tela aqui de Full HD, que é de 28 polegadas na diagonal, que é a tela de 28 polegadas, ela tem aqui para mim 330,75 polegadas quadradas dentro dessa área toda aqui, tá? A tela de Full HD, ela, por multiplicação básica aqui, ela me dá ao todo, vamos ver aqui, ó, 1920 por 1080, 2.073.600 pontos, tá? Toda a tela de Full HD tem 2.073.600 pontinhos de LED, que é um diodo emissor de luz, que é o que vocês conhecem por LED, tá? Nesta tela tem 2.073.600 pontos de diodo, que é algo que realmente gera a imagem que vocês vê na tela, tá? Quando eu pego esse número aqui, 2 milhões, divido por esse número aqui, 330 polegadas, eu tenho um valor por polegada quadrada, que é esse valor aqui, ó, 6.269,3 pontos. Então, na verdade, arredondando, 6.269 diodos por polegada quadrada. Ou seja, cada polegadinha, deixa eu pegar a trena aqui de novo para você ficar bem entendida o que isso significa. Cada polegada quadrada aqui, ó, que é essa medida aqui, opa, apagou minha imagem aqui, cada polegada quadrada aqui na tela, eu tenho 6.269 pontos de luz aqui, tá? Que são os diodos emissores de luz. Então eu tenho 6.000 componentes por polegada quadrada. O que me diz aqui? Que, como vocês podem perceber, é difícil você notar que há pontos emitindo luz, ou seja, uma variação na imagem. Mas se eu focar aqui, dá para perceber o serrilhamento, né? Aquela serrilha que aparece em coisas, em desenho curvo, né? Redondo, as letras ali, você percebe que há pontinhos. Por quê? Porque os diodos, eles são levemente retangulares, eles não são redondos como era nos monitor de tubo. Então, se você amplia a imagem, você percebe, ao invés de ser pontos redondos, você percebe pontinhos retangulares, quase quadradinhos. Mas esse é o ponto limite, quase, para a percepção do olho humano. Então, a gente percebe se olhar bem. Mas numa imagem assim, um pouquinho afastada, você já não percebe esses pontinhos, fica mais difícil. Então já está bem, o Full HD nesse caso aqui, com mais de 6.000 diodos por polegada quadrada, é difícil você perceber que os componentes estão ali, tá? Então essa resolução aqui 28 está no limite, próximo do limite. Agora vamos fazer a mesma montagem aqui, só que mais rápido, a respeito de equiparar este monitor de Full HD 28 polegadas com um monitor de Full HD de 40 polegadas. E aqui vocês já vão perceber de cara que há alguma coisa errada nesses monitor maior de Full HD. Olha, você já percebe na imagem que há uma distorção dos componentes.
E aqui, se eu ampliar um pouquinho aqui, ó, aqui eu amplio, ó, você já percebe que há muito serrilhamento na imagem, né? O que isso me diz? Que aqui tem menos componentes por polegada quadrada. Esta tela aqui, ela é 40 polegadas na diagonal. O que me dá em medidas retangulares da área dela, 35 polegadas por 19,5 polegadas. Então na altura ela tem 19 polegadas e meia e na largura 35. E eu divido esse número aqui por 680, multiplico esse número, eu tenho 682 polegadas nessa tela. Eu tenho praticamente o dobro da outra tela, que é o mesmo padrão. O que acontece quando eu aumento a quantidade de polegadas para a mesma resolução? Aqui, ó, 1920, que é a imagem que está aqui, ó, em Full HD. 1920 por 1080. Eu perco componentes. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 2.073.600 pontos nesta tela. E eu pego as polegadas quadradas que estão dentro desta tela, que dá 682, e divido. O que vai me dar? 3.038 diodos por polegada quadrada. Então nesse cantinho, igual a outra medida ali, nesse cantinho, ao invés de eu ter 6.000 diodos, eu tenho 3.000 e poucos. Tenho a metade exatamente. O que dá para perceber já de cara nessa tela aqui? Que as letras ficam deformadinhas, elas ficam com menos qualidade, com menos nitidez. Você percebe que há um serrilhamento e uma distorção da escrita e das imagens propriamente dita. Quando você pega os números maiores, você não precisa nem de lupa aqui para aumentar, você já percebe que há uma distorção, né, da forma, principalmente das formas redondas, das formas curvas. Por quê? Porque a tela, para respeitar este limite aqui, os componentes aqui, os diodos foram colocados aqui por polegada quadrada e são maiores. O outro é assim e esse aqui ficou assim. Então você percebe de longe que há uma distorção porque você teve que ampliar a imagem. Por que isso? Porque se você tem a resolução 1920 por 1080, você não pode aumentar essa resolução. Ela é fixa. Mas você diz que é Full HD, então o que você faz? Você aumenta o tamanho dos componentes e expande a tela. Ou seja, deixa a tela maior com a mesma resolução. O que isso acontece? Há uma distorção da imagem. Então você percebe nitidamente que a imagem Full HD em uma tela de 40 polegadas já é perceptível ao olho humano que esses componentes por polegada quadrada estão muito grandes. Então a qualidade cai, o aspecto geral da imagem cai e claro que você fica com a sensação que tem uma imagem boa. Mas isso depende muito de quanto você está perto ou próximo da tela. Quanto mais próximo, mais ruim a qualidade da imagem. Quanto mais longe, mais a sensação de que a qualidade melhorou. Então, numa tela maior, para a mesma resolução, você tem que estar mais afastado daquela tela. Acho que agora vocês entenderam aí por que há um limite físico. Então, qual seria o limite físico para 1920 por 1080 Full HD? É 32 polegadas. A partir de 32 polegadas, o olho humano já percebe que há deformação na imagem. Então, as bordas da imagem ficam serrilhadas e você percebe que ela fica menos nítida, menos vívida, as cores ficam mais pastosas, a nitidez, os contornos das imagens ficam mais grosseiras, né? Então o limite físico para uma tela de Full HD é 32 polegadas. Qualquer medida abaixo, a qualidade da imagem Full HD fica perfeita, porque a gente não percebe esses detalhes, essas falhas. Essa imagem aqui de 40 polegadas, na verdade, seria abaixo de 4K. Então seria intermediário, provavelmente 2K já seria o ideal para esta tela aqui, tá bom? Aí provavelmente ela chega nos 6.000 pontos por polegada quadrada,
e a imagem ficaria perfeita. Mas 40 polegadas para Full HD não dá, não serve. A imagem é legal, mas não é a mesma qualidade, porque ela extrapola. Tá bom, amigos? Espero que tenha entendido aí que tamanho da imagem, da tela, tem a ver com resolução e limites. Então o limite não pode ser ultrapassado. No momento que ultrapassa, a tela fica tipo tela de estádio, tela de propaganda de rua, que você percebe que aquilo lá tem aquelas degrauzinhos, né? Que a qualidade é só visual de longe, mas cheia de falhas, né, na imagem. Então tela maior não significa qualidade maior. O que significa qualidade é isto aqui. Resolução até o limite do tamanho físico da tela do monitor ou da tela da TV. Tá bom, amigos? Acho que agora vocês entenderam de uma vez por todas por que tela maior não é qualidade maior. Normalmente é qualidade menor. Tá bom, amigos? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo falando de tudo um pouco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.